Parte 2. Servo e Alavanca. Capítulo 7. Mathias. Mathias estava sonhando novamente, sonhando com ela. Em todos os seus sonhos, ele a caçava, às vezes pelos prados verdes recentes da primavera, mas geralmente pelos campos de gelo, esquivando-se de pedregulhos e fendas com passos infalíveis. Ele sempre a perseguia, sempre a capturava. Nos sonhos bons, ele a derrubava no chão e a estrangulava, observando a vida se esvair de seus olhos, o coração repleto de vingança. Finalmente, finalmente. Nos sonhos ruins, ele a beijava. Nesses sonhos, ela não lutava com ele. Ela ria como se a perseguição não passasse de um jogo, como se soubesse que ele iria pegá-la, como se quisesse isso e não houvesse outro lugar em que ela quisesse estar que não fosse embaixo dele. Ela era acolhedora e perfeita em seus braços. Ele a beijava, enterrava o rosto na cavidade doce de seu pescoço. Seus cachos roçavam seu rosto e ele sentia que se pudesse apenas segurá-la um pouco mais, cada ferida, cada machucado, cada coisa ruim desapareceria. Mathias, ela sussurraria, seu nome suave nos lábios dela. Esses eram os piores sonhos, e quando acordava, ele se odiava quase tanto quanto ele a odiava. Saber que poderia se trair seu país novamente até mesmo em sonho, saber que, depois de tudo que ela havia feito, alguma parte doentia dele ainda a desejava, era insuportável. O sonho daquela noite foi ruim, muito ruim. Ela usava roupas de seda azul, muito mais luxuosas do que tudo o que ele já tinha visto vestir. Algum tipo de véu de gaze estava preso em seu cabelo, a lamparina cintilando nele como vestígios de chuva. Gel. Como ela cheirava bem. O musgo úmido ainda estava lá, mas o perfume também. Nina amava luxo e esse era caro, rosas e algo mais, algo que seu nariz de plebeu não reconhecia. Ela pressionou seus lábios macios em sua têmpora e ele podia jurar que ela estava chorando. Mathias. Nina, ele conseguiu dizer. Pelos santos, Mathias, ela sussurrou. Por favor, acorde. E então ele estava acordado e sabia que havia enlouquecido porque ela estava ali, em sua cela, ajoelhada ao lado dele, sua mão descansando delicadamente em seu peito. Mathias, por favor. O som de sua voz suplicando-lhe. Ele tinha sonhado com isso. Às vezes ela implorava por misericórdia, às vezes ela implorava por outras coisas. Ele estendeu a mão e tocou seu rosto. Sua pele era tão macia. Ele riu dela por causa disso uma vez. Nenhum soldado de verdade tinha pele assim, disse-lhe, tão bem cuidada. Ele zombava da exuberância de seu corpo, envergonhado de como ele mesmo reagia a isso. Ele segurou a curva quente de sua bochecha, sentiu a maciez de seu cabelo, tão adorável, tão real, não era justo. Então, ele percebeu as ataduras cheias de sangue em suas mãos. A dor o percorreu quando despertou totalmente. Costelas quebradas, articulações machucadas. Ele havia lascado um dente. Não tinha certeza de quando, mas havia cortado a língua no dente em algum ponto. Sua boca ainda tinha o gosto de cobre do sangue. Os lobos. Eles o obrigaram a assassinar lobos. Ele estava acordado. Nina? Havia lágrimas nos belos olhos verdes de Nina. A raiva o percorreu. Ela não tinha direito a lágrimas, nenhum direito à piedade. Shhh, Mathias, viemos tirá-lo daqui. Que jogo era esse? Que novo tipo de crueldade? Ele mal tinha aprendido a sobreviver a esse lugar monstruoso e agora ela vinha adicionar algum tipo de tortura nova. Ele se lançou para a frente, girando-a no chão, com as mãos presas firmemente em torno de seu pescoço, envolvendo-a para que os joelhos firmassem seus braços no chão. Sabia muito bem que Nina com as mãos livres era um perigo mortal. Nina, ele rangeu os dentes. Ela agarrou as mãos dele. Bruxa, sussurrou, inclinando-se sobre ela. Viu seus olhos se arregalarem, o rosto ficar mais vermelho. Implore, disse ele. Implore por sua vida. Ele ouviu um clique
e uma voz rouca disse: "Tire as mãos dela, Helva." Alguém atrás dele havia pressionado uma arma contra seu pescoço. Mathias não olhou. "Vá em frente e atire em mim", disse, e enfiou as pontas dos dedos ainda mais fundo no pescoço de Nina. Nada tiraria esse gostinho dele. Traidora, bruxa, abominação. Todas essas palavras vieram-lhe à boca, mas outras também o sobrecarregavam. Bela, encantadora, Road Fleta. Ele a chamava passarinho vermelho devido à cor de sua ordem grixa, a cor que ela amava. Ele apertou mais forte, silenciando aquela parte fraca dentro dele. "Se realmente perdeu a cabeça, isso será muito mais difícil do que eu havia imaginado", disse a voz rouca. Ele ouviu um zumbido de algo se movendo pelo ar. Então uma dor dilacerante irradiou-se por seu ombro esquerdo. Ele sentiu como se tivesse levado um soco de um punho fino, mas todo o seu braço ficou dormente. Caiu para frente, resmungando, uma mão ainda presa no pescoço de Nina. Teria caído diretamente sobre ela, mas foi puxado para trás pela gola da blusa. Um rapaz, vestindo um uniforme de guarda, estava de pé diante dele, olhos escuros brilhando, uma pistola e uma bengala nas mãos. Seu punho tinha sido esculpido para parecer a cabeça de um corvo, com um bico cruelmente afiado. "Recomponha-se, Helva. Viemos aqui para libertá-lo. Posso fazer com sua perna o que fiz em seu braço, e podemos arrastá-lo para fora daqui, ou você pode sair como um homem, andando com as próprias pernas." "Ninguém escapa do Hellgate", disse Mathias. "Hoje à noite escaparemos." Mathias ajeitou-se para se sentar, tentando orientar-se, segurando o braço dormente. "Você não pode simplesmente me tirar daqui andando. Os guardas me reconhecerão", ele rosnou. "Não vou perder meus privilégios de luta para você me levar daqui para Deus sabe onde." "Você estará de máscara. Se os guardas verificarem, eles estarão ocupados demais para se preocuparem com isso", disse o estranho garoto pálido. E então a gritaria começou. Mathias ergueu a cabeça rapidamente. Ouviu o trovão de passos da arena, aumentando como uma onda enquanto as pessoas invadiam a passagem do lado de fora de sua cela. Ele ouviu os gritos dos guardas e então o rugido de um grande felino e o barrido de um elefante. "Você abriu as jaulas?" A voz de Nina estava trêmula de descrença, embora fosse difícil saber o que nela era real ou atuação. Ele se recusava a olhar para ela. Se fizesse isso, perderia todo o senso de realidade. Ele já mal conseguia aguentar. "Jesper devia esperar até as 3 badaladas", disse o garoto pálido. "Já deram 3 badaladas, Cass", respondeu uma garota pequena no canto, com cabelos negros e uma pele cor de bronze de Sully. Uma figura coberta de vergões e curativos estava apoiada nela. "Desde quando Jesper é pontual?" o garoto reclamou com uma olhada no relógio. "De pé, Helva." Ele lhe ofereceu sua mão enluvada. Mathias olhou para ela. "Isso é um sonho. O sonho mais estranho que já tive, mas definitivamente um sonho." Ou talvez ter matado os lobos finalmente o tivesse enlouquecido de verdade. Ele tinha assassinado sua família naquela noite. Nenhuma oração sussurrada para suas almas selvagens consertaria isso. Ele olhou para o demônio pálido com suas mãos em luvas negras. Cass, este era o nome que ele tinha usado. Ele conduziria Mathias para fora daquele pesadelo ou simplesmente o arrastaria para outro tipo de inferno? Escolha, Helva. Mathias agarrou a mão do garoto. Se fosse real e não uma ilusão, ele escaparia das armadilhas que essas criaturas haviam armado para ele. Ouviu Nina dar um longo suspiro. Ela estava aliviada? Irritada? Mathias sacudiu a cabeça. Lidaria com ela mais tarde. A pequena garota cor de bronze jogou sobre os seus ombros uma capa e enfiou em sua cabeça uma máscara feita com um bico aquilino. O corredor, fora da cela, estava um caos. Homens e mulheres fantasiados passaram correndo, gritando, empurrando uns aos outros, tentando escapar da arena. Os guardas sacaram suas armas. Ele podia ouvir tiros sendo disparados. Se sentiu tonto e a lateral de seu corpo doía muito. O braço esquerdo continuava inútil. Cass apontou na direção do arco mais à direita, indicando que eles deveriam seguir contra o fluxo da multidão, para dentro da arena.
Mathias não se importava. Podia mergulhar através da multidão em vez disso, forçar seu caminho pela escadaria e ir para dentro de um barco, mas e depois? Não importava. Não havia tempo para planejamento. Ele deu um passo para dentro da multidão e foi puxado de volta. Meninos, como você não foram feitos para terem ideias, Helva, disse Cass. Essa escada leva a um gargalo. Acha que os guardas não irão olhar embaixo da máscara antes de deixá-lo passar? Mathias fechou a cara e seguiu os outros através da multidão, a mão de Cass às suas costas. Se a passagem tinha sido um caos, a arena era um tipo especial de loucura. Mathias notou hienas saltando e pulando sobre os balcões. Alguma estava se alimentando de um corpo em uma capa carmim. Um elefante investiu contra o muro do estádio, levantando uma nuvem de poeira e barrindo em frustração. Ele viu um urso branco e um dos grandes felinos selvagens das colônias do sul se aninhando no beiral, dentes arreganhados. Ele sabia que havia cobras nas gaiolas também. Só podia torcer para que esse tal de Esper não tivesse sido tolo o suficiente para libertá-las também. Eles se lançaram pela areia onde Mathias havia lutado por alguns privilégios nos últimos 6 meses. Mas enquanto se dirigiam ao túnel, o lagarto do deserto veio com tudo na direção deles, a boca pingando veneno branco espumoso, a cauda gorda varrendo o chão. Antes de Mathias sequer pensar em se mover, a menina cor de bronze saltou sobre as costas da criatura e a despachou com 2 adagas brilhantes fincadas sobre a armadura de suas escamas. O lagarto gemeu e caiu de lado. Mathias sentiu uma pontada de tristeza. Era uma criatura grotesca e ele nunca tinha visto um lutador sobreviver a seu ataque, mas também era um ser vivo. Você nunca viu um lutador sobreviver até agora, ele se corrigiu. As adagas da garota cor de bronze merecem atenção. Ele havia imaginado que eles atravessariam a arena e voltariam para as arquibancadas para evitar a multidão que obstruía a passagem. Possivelmente correriam pelas escadas e torceriam para passar pelos guardas que deviam estar à espera no topo. Em vez disso, Cass levou-os para baixo, pelo túnel que passava pelas gaiolas. As gaiolas eram celas antigas usadas para manter as bestas que os mestres do Hell Show tinham conseguido capturar naquela semana. Velhos animais de circo, até mesmo gado doente, num momento de aperto, criaturas capturadas na floresta e nos campos. Enquanto corriam pelas portas abertas, vislumbrou um par de olhos amarelos observando-o das sombras e então seguia em frente. Ele amaldiçoou o braço adormecido e a falta de uma arma. Estava praticamente indefeso. Para onde Cass estava nos levando? Eles passaram por um javali devorando um guarda e por um gato malhado que grunhiu e cuspiu na direção deles, mas não se aproximou. E então, além do cheiro dos animais e do fedor dos seus resíduos, ele sentiu o cheiro penetrante e limpo de água salgada. Ouviu o rumor das ondas. Escorregou e descobriu que as pedras sob seus pés estavam úmidas. Estava mais fundo no túnel do que jamais tinha sido autorizado a ir. Ele deve levar ao mar. O que quer que Nina e seus amigos tivessem em mente, eles realmente o estavam tirando das entranhas de Hellgate. Na luz verde das esferas transportadas por Cass e pela menina cor de bronze, ele avistou um pequeno barco ancorado à frente. Parecia um guarda sentado nele, mas a figura levantou a mão e acenou para que prosseguissem. Você agiu cedo demais, Jesper, Cass disse enquanto conduzia Mathias para o barco. Eu fui pontual. Para você, isso é cedo. Da próxima vez que pensar em me impressionar, me avise de alguma forma. Os animais fugiram. Achei um barco para você. É esse o momento em que se faz agradecimentos. Obrigada, Jesper, disse Nina. Foi um prazer, sua linda. Viu só, Cass? É assim que as pessoas civilizadas fazem. Mathias não prestava muita atenção à conversa. Os dedos da mão esquerda começaram a formigar conforme a sensação retornava. Ele não poderia lutar com todos eles, não naquele estado e não quando estavam armados. Mas Cass e o menino no barco, Jesper, pareciam ser os únicos com armas. Desamarre a corda, neutralize Jesper. Ele teria uma arma e a posse do barco. E Nina podia parar seu coração antes que assumisse os remos, lembrou a si mesmo. Então atire nela primeiro. Coloque uma bala em seu coração. Fique o tempo necessário para assistir ao seu fim e então livre-se deste lugar. Ele poderia fazê-lo. Ele sabia que podia.
Tudo o que precisava era de uma distração. A garota cor de bronze estava de pé bem à sua direita. Ela mal batia em seu ombro. Mesmo ferido, poderia derrubá-la na água sem perder o equilíbrio ou machucá-la seriamente. Solte a garota, libere o barco, neutralize o atirador, mate Nina, mate Nina, mate Nina. Ele respirou fundo e jogou seu peso na direção da garota cor de bronze. Ela se afastou como se soubesse que ele estava vindo. Languidamente, enganchando seu calcanhar atrás do tornozelo dele. Mathias soltou um grunhido alto enquanto caía com tudo nas pedras. Mathias, Nina disse, dando um passo adiante. Ele cambaleou para trás, quase caindo na água. Se ela colocasse as mãos nele novamente, perderia a cabeça. Nina parou. A dor em seu rosto era evidente. Ela não tinha o direito. Esse aí é desajeitado, hein? Disse a garota cor de bronze impassível. Coloque-o para dormir, Nina, ordenou Cass. Não, protestou Mathias, pânico correndo. Pânico o percorrendo. Você é burro o suficiente para virar o barco. Fique longe de mim, bruxa. Mathias rosnou para Nina. Nina assentiu com um aceno firme. Com prazer. Ela levantou as mãos e Mathias sentiu as pálpebras ficarem pesadas enquanto ela o arrastava para a inconsciência. Vou matar você, ele murmurou. Durma bem. Sua voz era um lobo, perseguindo seus passos. Ela o perseguiu na escuridão. Em uma sala sem janelas, envolta em preto e carmesim, ele ouviu silenciosamente as estranhas palavras saírem da boca do pálido garoto bizarro. Mathias conhecia monstros, e uma olhada em Casbreaker tinha-lhe dito que aquela era uma criatura que havia passado tempo demais no escuro e que havia trazido algo quando se arrastou de volta para a luz. Podia sentir isso ao seu redor. Ele sabia que os outros riam da superstição figerdana, mas confiava em seu instinto, ou já tinha confiado até conhecer Nina. Aquele tinha sido um dos piores efeitos da sua traição, o jeito que ele tinha sido forçado a duvidar de si mesmo. Essa dúvida quase tinha sido sua ruína no Hellgate, onde o instinto era tudo. Ele tinha ouvido o nome de Breaker na prisão e as palavras associadas a ele. Criminoso prodígio, cruel, amoral. Eles o chamavam de mãos sujas, porque não havia pecado que não cometeria pelo preço certo. E agora esse demônio estava falando de invadir a corte do gelo, sobre convencer Mathias a cometer uma traição. Mais uma vez, Mathias se corrigiu. Eu estaria cometendo uma traição novamente. Ele manteve os olhos em Breaker e estava bem ciente de que, do outro lado da sala, Nina o observava. Ainda podia sentir o perfume das rosas dela em seu nariz e até mesmo em sua boca. O cheiro forte de flor descansou contra sua língua, como se estivesse saboreando-a. Mathias tinha acordado amarrado a uma cadeira no que parecia ser algum tipo de salão de jogos. Nina devia tê-lo tirado do estupor em que ela mesma o havia colocado. Ela estava lá, junto com a menina cor de bronze. Jesper, o garoto do barco com pernas e braços compridos, estava sentado num canto com os joelhos ossudos apontados para cima. E outro garoto, com cabelo encaracolado, desenhava distraidamente em um pedaço de papel sobre uma mesa redonda feita para jogos de cartas, ocasionalmente roendo as unhas. A mesa estava coberta com um pano carmesim com estampa de corvo e uma roda similar àquela utilizada na arena do Hell Show, mas com marcações diferentes. Tinha sido apoiada contra uma parede preta laqueada. Mathias tinha a sensação de que alguém, provavelmente Nina, havia cuidado mais de seus ferimentos enquanto estava inconsciente. O pensamento o irritou. Melhor dor honesta do que a corrupção Grisha. Então Breaker começou a falar sobre uma droga chamada Jurda Parem, sobre uma recompensa incrivelmente alta e sobre a ideia absurda de tentar invadir a Corte do Gelo. Mathias não tinha certeza do que era realidade ou ficção, mas isso pouco importava. Quando Breaker finalmente terminou de falar, Mathias simplesmente disse não. Acredite em mim quando digo isso, Helva. Eu sei que ser nocauteado e acordar em um ambiente estranho não é a maneira mais amigável de iniciar uma parceria, mas você não nos deu muitas opções, então tente abrir a mente para as possibilidades. Mesmo se me pedisse de joelhos, a resposta seria a mesma.
Você entende que eu posso colocá-lo de volta no Hellgate em questão de horas? Uma vez que o pobre Muzzin esteja na enfermaria, a troca será fácil. Faça isso. Mal posso esperar para contar seus planos ridículos ao diretor. O que te faz pensar que voltará para lá com uma língua? Cass, Nina protestou. Faça o que bem entender, disse Mathias. Ele não trairia seu país novamente. Eu te disse, falou Nina. Não finja que me conhece, bruxa, resmungou, seus olhos fixos em Brecker. Ele não olharia para ela, se recusava a fazer isso. Jesper levantou-se do canto. Agora que estavam fora da escuridão do Hellgate, Mathias podia ver que ele tinha a pele bem morena e os olhos cinzentos incongruentes dos Menes. Parecia uma cegonha. Sem ele, não há plano, disse Jesper. Não podemos invadir a Corte do Gelo às cegas. Mathias teve vontade de rir. Vocês não podem invadir a Corte do Gelo, com ou sem plano. A Corte do Gelo não era um edifício comum. Era um complexo, uma fortaleza antiga de Figerda, lar de uma sucessão ininterrupta de reis e rainhas, repositório de seus maiores tesouros e da maioria de suas relíquias religiosas mais sagradas. Ela era impenetrável. Pare com isso, Helva, disse o demônio. Certamente existe alguma coisa que você queira. A causa é justa o suficiente para um fanático como você. Gerda pode pensar que eles pegaram um dragão pela cauda, mas eles não serão capazes de segurá-lo. Uma vez que Bu Bayu replique o processo, a ajuda Parém entrará no mercado, e é só uma questão de tempo para que os outros aprendam a fabricá-la também. Isso nunca acontecerá, e o Bayu será julgado e, se for considerado culpado, será condenado à morte. Culpado de quê? Perguntou Nina suavemente. Crimes contra as pessoas? Que pessoas? Ele podia ouvir a raiva mal controlada na voz dela. Pessoas naturais. Mathias respondeu. As pessoas que vivem em harmonia com as leis deste mundo em vez de distorcê-las em benefício próprio. Nina soltou uma espécie de ronco exasperado. Os outros apenas pareciam estar se divertindo, rindo do pobre e tacanho figerdano. Brun tinha avisado Mathias de que o mundo estava cheio de mentirosos, caçadores de prazeres, pagãos infiéis. Parecia haver uma concentração deles naquela sala. Você não está enxergando todo, Helva, disse Brecker. Outra equipe poderia chegar a Yubaiur primeiro. Os Shu, talvez os Ravicanos, todos com suas próprias agendas. Disputas de fronteiras e antigas rivalidades não importam para os Kerks. O Conselho Mercante só se preocupa com o comércio e eles querem ter certeza de que a Jurda Parém continue sendo apenas um rumor e nada mais. Então, levar criminosos ao coração de Figerda para roubar um prisioneiro valioso é um ato patriótico, disse Mathias com desdém. Não creio que a promessa de 4 milhões de Krugs ajudasse, certo? Mathias cuspiu. Pode ficar com seu dinheiro, engasgar com ele. Então, um pensamento passou por sua mente. Vil, bárbaro, mas a única coisa que permitiria que retornasse ao Hellgate com o coração em paz, mesmo se não tivesse uma língua. Ele se inclinou para trás, tanto quanto suas algemas permitiram, e concentrou toda a sua atenção em Brecker. Farei um acordo com você. Estou ouvindo. Não irei com você, mas posso oferecer informações sobre a planta da corte. Isso deve ajudá-lo, pelo menos, a passar do primeiro posto de controle. E quanto essa informação valiosa me custará? Não quero seu dinheiro. Eu lhe darei os planos de graça. As palavras que estava prestes a dizer envergonhavam Mathias, mas ele as proferiu mesmo assim. Se me deixar matar Nina Zenik. A menina cor de bronze soltou um grunhido de desgosto, seu desprezo por ele ficando claro, e o menino na mesa parou de rabiscar boquiaberto. Cass, no entanto, não pareceu surpreso. Se pareceu alguma coisa, foi satisfeito. Mathias tinha a sensação desconfortável de que o demônio sabia exatamente como as coisas se sucederiam. Posso te dar algo melhor? Disse Cass. O que poderia ser melhor do que vingança? Não existe mais nada que eu queira. Posso te transformar novamente em um Druskele. Você é um mago, então? Um duende Web? Que concede desejos? Sou supersticioso, não estúpido. Você pode ser os dois, sabe, mas a questão não é essa. Cass enfiou a mão no bolso de seu casaco escuro.
Aqui, ele disse, e deu um pedaço de papel para a menina cor de bronze, outro demônio. Ela caminhou com os pés macios como se estivesse flutuando vinda de outro mundo, e ninguém tivesse o bom senso de mandá-la de volta. Ela trouxe o papel até o seu rosto para que ele pudesse lê-lo. O documento estava escrito em Querc e Figerdano. Ele não sabia ler em Querc, só tivera contato com o idioma na prisão, mas o Figerdano estava claro o suficiente. E enquanto seus olhos se moviam sobre a folha, o coração de Mathias começou a acelerar. À luz das novas evidências, é concedido a Mathias Benedict Helva perdão total e imediato por todas as acusações de tráfico de escravos. Ele é liberado neste dia com as desculpas do tribunal e receberá transporte para sua terra natal ou um destino à sua escolha, com toda a pressa possível e as sinceras desculpas deste tribunal e do governo Querc. Que novas evidências? Cass recostou-se na cadeira. Parece que Nina Zenick retratou-se de suas declarações. Ela enfrentará acusações de perjúrio. Agora ele olhou para ela. Não pôde evitar. Ele havia deixado hematomas em seu pescoço gracioso. Disse a si mesmo para ficar feliz por isso. Perjúrio? Por quanto tempo ficará presa, Zenick? 2 meses, disse ela calmamente. 2 meses? Ele deu uma risada longa e saborosa. Seu corpo se contraiu com a risada, como se fosse veneno contraindo os seus músculos. Os outros observavam com alguma preocupação. Ele é bem louco, hein? Perguntou Jesper, tamborilando os dedos sobre as alças de pérolas de seus revólveres. Brecker deu de ombros. Ele não é o que eu chamaria de confiável, mas é tudo que temos. 2 meses. Provavelmente em alguma prisão acolhedora, onde encantaria cada guarda para trazer seu pão fresco e afofar seus travesseiros. Ou talvez tivesse acabado de convencê-los a deixá-la pagar uma multa que seus protetores grichas ricos em Ravka poderiam bancar para ela. Ela não é confiável, sabe? Ele disse para Brecker. Seja lá quais forem os segredos que espera obter de Buiu Baiur, ela os entregará a Ravka. Deixe que eu me preocupe com isso, Helva. Você faz sua parte e os segredos de Ubaiu e da Jurda Parém estarão nas mãos das pessoas certas para garantir que eles continuem sendo rumores. 2 meses. Nina cumpriria sua pena e voltaria a Ravka 4 milhões de krugs mais rica, sem nunca mais pensar nele. Mas se esse perdão era real, então ele poderia ir para casa também. Casa. Ele havia se imaginado escapando do Hellgate centenas de vezes, mas nunca tinha se dedicado realmente à ideia de escapar. Que vida esperava por ele do lado de fora com a acusação de ser um traficante de escravos pesando sobre sua cabeça? Ele nunca poderia voltar a Figerda. Mesmo se pudesse aguentar a desgraça, viveria cada dia como um fugitivo do governo Querc, um homem marcado. Ele sabia que poderia conseguir trabalho em Novizen, mas de que adiantaria? Isso era diferente. Se o demônio Brecker falava a verdade, Mathias poderia ir para casa. Esse desejo se contorcia em seu peito. Ouvir seu idioma, ver seus amigos novamente, provar sêmola recheado de pasta doce de amêndoas, sentir a picada do vento do norte rugindo sobre o gelo. Voltar para casa e ser bem-vindo lá sem o fardo da desonra. Com seu nome limpo, poderia voltar para sua vida como um Druskil. E o preço seria a traição. E se Buiu Baiu estiver morto? Ele perguntou a Brecker. Van Eck insiste que não está. Mas como o mercante com quem Cass falou poderia realmente entender os modos figerdanos? Se o julgamento ainda não tinha acontecido, logo aconteceria, e Mathias podia prever o resultado facilmente. Seu povo nunca libertaria um homem com um conhecimento tão terrível. Mas, e se estiver, Brecker? Você recebe o seu perdão do mesmo jeito. Mesmo se o prisioneiro já estivesse a caminho da vida após a morte, Mathias teria sua liberdade. Porém, isso viria a que custo? Ele tinha cometido erros antes. Tinha sido tolo o bastante para confiar em Nina. Tinha sido fraco e teria que carregar essa vergonha pelo resto da vida. Mas ele havia pagado por sua estupidez com sangue, miséria e o fedor do Hellgate. E seus crimes tinham sido coisas pequenas, ações de um garoto ingênuo. Isso era muito pior. Revelar os segredos da Corte do Gelo, ver seu lar mais uma vez somente para saber que cada passo que desse nele seria um ato de traição.
Ele poderia fazer uma coisa dessas? Bruno teria rido na cara deles, rasgando o perdão em pedacinhos. Mas Cass Breaker era esperto. Ele tinha recursos. E se Mathias dissesse não, e por mais improvável que fosse, Breaker e sua equipe ainda encontrassem um modo de invadir a Corte do Gelo e roubar o cientista Shu, ou se Breaker estivesse certo e outro país chegasse lá primeiro, essa parém parecia viciante demais para ser útil para os Grishas. Mas e se a fórmula caísse em mãos ravicanas e eles conseguissem adaptá-la de alguma forma, tornando o segundo exército, os Grishas de Ravka ainda mais fortes? Se ele fosse parte dessa missão, Metas poderia garantir que Buyur não sobrevivesse fora dos muros da Corte do Gelo, ou poderia planejar algum tipo de acidente na viagem de volta a Kerk. Antes de Nina, antes do Hellgate, ele nunca consideraria a possibilidade. Agora ele descobriria que poderia fazer essa barganha consigo mesmo. Ele se juntaria à equipe do demônio, receberia seu perdão, e quando voltasse a ser um Druskili, Nina Zenik seria seu primeiro alvo. Ele a caçaria em Kerk, em Ravka, em qualquer buraco ou canto do mundo onde ela pensasse estar segura. Ele encontraria a Nina e a faria pagar de todos os modos possíveis. A morte seria uma opção boa demais. Ele a jogaria na cela mais miserável da Corte do Gelo, onde ela nunca estaria aquecida novamente. Brincaria com ela como ela havia brincado com ele. Ofereceria a salvação e então a negaria. Daria afeição e pequenas gentilezas, e então tiraria tudo dela. Saborearia cada lágrima que ela derramasse e substituiria o doce cheiro de flores verdes pelo sal de seu sofrimento em sua língua. Ainda assim, as palavras vieram amargas na boca de Mathias quando disse: "Eu aceito." Breaker piscou para Nina e Mathias teve vontade de quebrar os dentes dele. "Depois que eu der a Nina sua parcela de miséria nessa vida, irei atrás de você." Ele havia capturado bruxas. Seria assim tão diferente matar um demônio? A garota cor de bronze dobrou o documento e o passou a Breaker, que o deslizou para dentro do bolso da camisa. Mathias sentiu como se estivesse vendo um velho amigo, um que nunca havia imaginado ver de novo, desaparecer em uma multidão, enquanto gritava por ele inutilmente. "Vamos soltá-lo", disse Breaker. "Espero que a prisão não tenha te roubado todos os seus modos e bom senso." Mathias assentiu e a garota cor de bronze cortou as cordas que o atavam com uma faca. "Acho que já conhece a Nina", prosseguiu Breaker. "A amável garota libertando você é a Ained, nossa ladra de segredos e a melhor no mercado. Jesper Farrey é o nosso atirador de elite, Zimene, mas tente não culpá-lo por isso. Esse é o Wylan, o maior especialista em demolições do Barrel." "Husky é melhor", disse Ained. O garoto olhou para cima, cabelo loiro, avermelhado caindo sobre os olhos, e falou pela primeira vez: "Ele não é melhor, ele é imprudente." "Ele conhece o seu negócio." "Também conheço." "Muito mal", disse Jesper. "O Ellen é novo nessa área", admitiu Breaker. "Claro que ele é novo, parece ter uns 12 anos", retrucou Mathias. "Tenho 16", resmungou Wylan. Mathias duvidava da idade de Wylan e dava-lhe 15 no máximo. O garoto nem parecia já ter começado a se barbear. Na verdade, com 18, Mathias suspeitava ser o mais velho da empreitada. Os olhos de Breaker pareciam ter o peso de uma idade avançada, mas ele não era muito mais velho que Mathias. Pela primeira vez, Mathias realmente olhou para as pessoas ao seu redor. Que tipo de time é esse para uma missão tão perigosa? Traição não seria um problema se eles terminassem mortos. E somente ele sabia exatamente o quão traiçoeira essa empreitada se mostraria. "Nós devíamos usar o Husky", disse Jesper. "Ele é bom sob pressão." "Não gosto disso", concordou Ained. "Não perguntei nada", disse Cass. "Além disso, o Wylan não é bom apenas com a pederneira e a confusão. Ele é nosso seguro." "Seguro contra o quê?" perguntou Nina. "Conheçam Wylan Van Eck", disse Cass Breaker enquanto as bochechas do garoto coravam. "O filho de Jav Van Eck e nossa garantia de 30 milhões de Krugs."